Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4 a 6, assim diz as Escrituras: Examine-se cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outrem. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Amados, neste momento repartiremos os mistérios do 7, a obra perfeita, a obra concluída de Deus, o Criador. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, nesta live compartilharemos com os irmãos os mistérios do número 7, os 7 ciclos de tempo que Deus Adonai, ele determinou para que toda obra seja concluída e perfeita. Vejamos, no livro de Gênesis, Deus criou a terra em 7 dias e abençoou o 7º dia. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. O cumprimento, obra concluída. Continuando no livro de Gênesis, vemos a aliança que Deus fez com Noé, após o juízo estabelecido, porque em determinado tempo Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas criou um projeto profético, que foi a arca. E no fim desse projeto, ele estabeleceu uma aliança com Noé, tendo esta aliança 7 cores, na sua forma perfeita, que é o arco-íris. O 7 como um selo estabelecido por Deus Adonai. No livro de Números, em ordenança a Moisés, a Moshe, ele fala a Arão, assim o Senhor disse, fala a Arão e diz-lhe, quando acenderes as 7 lâmpadas, deverão iluminar a área em frente do candelabro, as 7 lâmpadas que profetizam as 7 igrejas da face da terra que viriam para a humanidade. Continuando em Números, Miriam contendeu-se com Moshe, e desse fato Deus Adonai desceu e estabeleceu um juízo para Miriam, uma purificação de 7 dias. E Miriam, profeticamente, ela significava a igreja. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento durante 7 dias, amados. Assim como a humanidade está em fase de purificação em 7 milênios. E o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. Amados, profeticamente a purificação é em 7 ciclos de tempos, para ser uma obra perfeita. Em Josué, amados, após o povo liberto do Egito, o povo deu voltas no deserto durante 40 anos. Isto porque eles não concordaram em entrar na terra prometida, porque 10 das tribos temeram aos homens de guerra, seus exércitos, na terra prometida. Mas Josué e Calebe
foram os únicos que adentraram o Rio Jordão e iniciaram o projeto. E na sua primeira guerra, na tomada da terra prometida, houve a ordenança do Senhor. Seriam 7 dias dando voltas em volta da cidade fortificada de Jericó. E na 7ª volta haveriam 7 toques de trombetas, pois existiam 7 sacerdotes adiante da Arca da Aliança. Então, tocando os 7 sacerdotes as trombetas pela 7ª vez, ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E o povo gritou, e ouvindo o sonido das trombetas, deu um grande brado, e o muro caiu abaixo. Então, amados, a vitória de Josué sobre Jericó foi debaixo da obediência. Amados, se refletirmos direitinho, nós sabemos que no 7º dia, nas 7 voltas, Josué foi questionado. O povo questionou: Josué, tem que ser 7 voltas? Amados, isso foi, a vitória foi determinada pela obediência. Na 7ª volta, o povo gritou mediante o sonido das trombetas e a vitória veio. Continuando, a purificação em 7 mergulhos. Agora nós estamos falando de Naamã, o capitão que era do exército que fazia oposição a Israel. Naamã, com sua mão em pecado, possuía lepra e teve com o profeta de Israel para ser curado. E Naamã questionou: ora, na minha cidade não haveria rios melhores? Na minha cidade não haveria imagens, não haveria paraísos que eu pudesse ter 7 mergulhos? Então Naamã, advertido pelos seus servos: ora, capitão, se o profeta ele tivesse mandado fazer coisa mais difícil, o senhor não faria? Ele refletiu: sim, eu faria. Pois bem, 7 mergulhos no Rio Jordão. E assim Naamã, em obediência, foi purificado, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino. Amados, profeticamente isso é o renascimento. Naamã, ele deixou o velho homem para trás e se purificou em 7 mergulhos no Rio Jordão, em obediência, e ficou purificado. Em Mateus 18, assim, qualquer servo ou conservo que se sinta ofendido, esta é a lição que Jesus, o Yeshua HaMashiach, ensinou a Pedro. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? E Jesus respondeu. Então Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amados, 70 vezes 7, isso significa o jubileu estabelecido nas ordenanças do convívio de Israel. É o perdoar por completo. É obra perfeita. Continuando, no livro de Apocalipse, o mistério revelado. Agora, amados, Yeshua HaMashiach, ele se revelando para João na ilha de Patmos, o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita,
E os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas, amados, são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros, lá no candelabro, são as 7 igrejas. 7 anjos, mensageiros das 7 igrejas. Obra completa, amados. Jesus se revelando para João e nos dias de hoje se revelando para a igreja. Em Apocalipse 10, 7, mistério, antes da última trombeta. Amados, vejamos. Mas no dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes, isso quer dizer, amados, antes do toque da última trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Amados, esta profecia, ela se diz respeito que todos os mistérios de Deus seriam entregues à igreja antes que soasse a última trombeta. Então, vejamos, os mistérios selados serão revelados para quem? Aonde está essa verdade? Está em Mateus 13, mistérios revelados. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Amados, os mistérios serão revelados para a igreja fiel, a igreja de Jesus, o Yeshua HaMashiach. Em Mateus 5, tudo se cumprirá. O próprio Senhor, ele, em conversa com os discípulos, assim ele falou: em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Amados, nós já aprendemos que a lei se trata da santidade, do separar das coisas terrenas desse mundo, das coisas nécias e das suas concupiscências, sem que tudo seja cumprido. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que o Senhor quer dizer com isso, amados? É que a justiça, os mistérios revelados, a revelação, ela tem que exceder, ir além da letra, para que possamos compreender os mistérios de salvação, da purificação. Continuando, amados, esta é a parte interessante, pois o livro de Gálatas trata a respeito da contenda que os gálatas tinham com Paulo, que era apóstolo, por revelação do Espírito Santo. Então, eles queriam que Paulo se fosse submisso ao judaísmo, que ele fosse circuncidado. Mas Paulo, em carta aos Gálatas, ele explica que ele é capacitado pelo Espírito Santo, todo aprendizado na revelação do Senhor. O próprio Senhor o ensinou na forma do Espírito Santo. E ali ele trata da contenda entre a lei e a fé. E assim está escrito: e os que são de Cristo Jesus, os que estão selados, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, amados. Estar preparado é estar selado com o Espírito Santo, purificado, amados. Então nós entendemos
que a mesma contenda que tinham com Paulo era a respeito de Miriam, lá atrás, quando ela contendeu com Moisés, do fato dele ter se casado com uma estrangeira, uma etíope, que profeticamente era a igreja dos gentios. E já aqui também vimos uma contenda em Gálatas. Ora, a igreja gentílica e a igreja de Israel, que são os 144 mil. Quando eu falo, amados, da igreja de Israel, eu não falo atualmente do povo que está em Israel neste momento, mas sim do povo de Israel, aqueles que já aceitaram Jesus, o Yeshua HaMashiach, como sendo seu único, suficiente Salvador, e já estão selados com o Espírito Santo, pois eles também estão aqui no Brasil, em São Paulo, na comunidade judaica e outros estados também. Agora, em Apocalipse 21, já depois de todo o projeto concluído, após o 7º milênio, após o tribunal de Cristo, assim disse o Senhor: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Obra perfeita do Senhor, concluída, amados, em 7 milênios. Então, assim, nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor trata o número 7 como 7 ciclos de tempo da purificação da humanidade e no princípio da criação de todas as coisas. Amados, os 7 trovões e suas vozes já tem 7 anos que está sendo produzido por inspiração do Espírito Santo. Portanto, nós entraremos nos mistérios de todas as Escrituras, aquilo que o Senhor revelará para nós no tempo devido, no tempo dele, quando ele quiser, a quem quiser, como ele quiser. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.